Oi, oi, oi. Oi, gente. Oi, Lu. Lu, presença confirmada em todas as lives. Oi, Hanna. Aí, Fê, nossa convidada já está aqui. Já vou convidar ela, gente. Hoje é dia de conversar com a Fê. Vamos aguardar. Oi, Oiê! tudo bem, Fê? Tudo bom? E você? Tudo bem também. Ó, a galera tá tudo entrando. Ah, Belly Dance Arrasou! Girls, adoro. Oiê. Ah, sejam bem-vindos, bem-vindas! Vão preparando as perguntinhas aí. Nossa, gente, eu vou olhando aqui uma cara de quarentena que a gente tá, né? Nem me fala. Meu Eu não Deus aguento. Hoje eu do saí, céu! hoje eu fui pra rua, né? Aí eu falei, meu Deus, me deu até Ah, uma tontura quando eu vi a luz do sol. Eu juro, eu fiquei meio zonza assim. Eu falei, nossa, nossa, eu acho que faz muito tempo que eu não vejo o não sol. é Tô virando um sério. E as vampiro. unhas, eu resolvi dar um tempo do esmalte, uma coisa que eu acho que eu nunca fiz na Também, vida. eu Aí eu também. olho pra Mas, minha mão e falo, o que tá acontecendo, pessoal? pois é. Não, mas você sabe que a minha tá maior, ó? Não sei se dá pra ver. Tipo, Dá. mas eu A acho que por dar minha essa pausa do esmalte, a unha começou a crescer de um Não, jeito. menina, a minha tava com gel. Aí o gel eu não fiz, Ai, a não fiz manutenção. a manutenção por conta da quarentena. Aí ele começou a cair sozinho, a unha caiu junto. Putz. Falei, ah, Ai, tá bom, vai, vamos deixar quieto, vamos vamos deixar. respirar, vamos É, deixar as coisas é, respirar. deixa a unha respirar, o Ó, cabelo minha família respirar. tá em peso aqui, gente. Meu irmão, minha Ai, que cunhada, olha que massa. bonitinhos. Ai. Ó, explicando pra galera que tá entrando aqui, a Ah, Fê tá no Brasil desde quando, Fê, que você chegou aqui? Você veio pro carnaval, né? tá travando. Será que Calma, tá voltando. será que é Voltou. pra mim? Ah, tá. Voltou. Hum. Voltou. Você tá aqui no Brasil desde quando, Fê? Eu vim para o Brasil no final de fevereiro para passar minhas férias, passar o carnaval, desfilar com o grupo, né? Mil e uma noites, que foi Aham, maravilhoso. foi mesmo, E, foi muito legal. e aí acabou que eu estava indo embora. Um dia antes de eu ir, os aeroportos fecharam lá nos Emirados, a quarentena já estava acontecendo lá, antes mesmo Uhum. eu ir embora, né? Antes mesmo da data que eu já tinha previsto para ir embora. Então eu acabei ficando por aqui e aí a quarentena veio para cá e agora ainda não tenho data certa, não tenho absolutamente nada de planos por enquanto. Estamos lá, tá tudo parado, aqui tudo parado, então é tempo Ah, de isso que eu ia perguntar. Lá continua tudo parado também, né? lá tá bem pior que aqui, na verdade. Lá eles fizeram aquele lockdown, não pode sair de jeito nenhum. Uhum. Não tem nada funcionando a não ser as áreas essenciais, né? Que é hospital e alimentação só. Então tá bem Nossa. fechado o país, tá bem fechado. Mas Sim. vamos ver, né? Vamos ver mês que vem. Eu já ouvi algumas notícias que a partir do mês que vem alguns países vão estar voltando a fazer voo. Não sei se o Brasil vai, mas Uhum. é bom estar aqui, né? É, De uma forma tá ou de vivendo um dia de outra. cada vez, né? Ah, é isso aí. Caramba. É uma coisa curiosa também para quem está assistindo, as meninas, quem está em Dubai mesmo, por exemplo, eu poderia ter chamado outras meninas que estão lá, mas em Dubai, nos Emirados, a gente não pode fazer essa coisa de live, né? É meio que tudo bloqueado. Quando eu fui para lá, eu tentava ligar para minha mãe na câmera, não podia ligar. É. Então eu falei, gente, preciso Então, falar com as que estão aqui no Brasil também. olha só, a questão das lives, eu acredito que funciona bem lá, porque a gente está fazendo, pela academia que eu trabalho, a gente está dando umas aulas
nas lives do Instagram da Da própria academia. E tanto eu quanto os professores de lá, todos nós estamos fazendo, estamos movimentando isso, então não tá tendo problema nenhum, né? Caramba! A única coisa é que tem que, dependendo da música que você for usar, tem que verificar se tem direitos autorais, esse tipo de coisa. Do contrário, a Sei. live funciona direitinho, tanto no Facebook Ah, quanto no então tá. Instagram. Tá. Então Eu seria não até sei, eu fiquei legal com isso na depois você cabeça. dar uma olhadinha, É, se quiser convidar as meninas, eu acho que super, super rola, assim. rola. Ah, legal, bom saber. Gente, então vamos lá. A Vamos gente se lá, vamos conhece. lá. Vamos lá, agora é a hora. Ai, meu Nossa, a Deus. gente se conhece. Ai, calma. Antes da gente A gente começar, se até conhece há muito parecendo, tempo, olha. né, Fê? A gente se conhece o quê? Há Faz, uns né? 10 anos? Faz, acho Ah, que na faz época do até Capital, mais. né? Eu tô lá fora faz 7 anos. Eu acho que deve fazer uns Já. 11, sei lá, por É, aí. eu acho que por aí. Nossa, faz muito É. tempo. Aí eu queria já jogar um mico da Fê aqui no ar, que eu Ai, conheci meu Deus. ela na época que ela namorava um menino que se chamava Picolé, gente. Era o nome do boy. Faz muito tempo. Gente, então Ai, faz uns 10 anos que a gente se conhece, porque é, por aí. eu namorei com ele uns 2 anos e meio, e aí eu fui pra fora. Exatamente, a gente terminou e eu fui. A gente chegou a terminar antes, voltamos, mas aí quando a gente Sei. voltou já tinha aceitado a proposta, né? Então, Tá. aí fui embora. A minha Caramba. cunhada aqui, ó, picolé. Picolé derreteu, gente. Não virou nada, não. Mas, gente, é o apelido dele. Ele também é dançarino, ele é do hip hop, na verdade, né? E é super conceituado, renomado, tá Legal. super bem hoje em dia. Naquela época já mandava muito bem, então. Ai, que O massa. pessoal do hip Arrasou. hop tem uns nomes estranhos, né? Normal. É, são os A nomes, gente mas usa tudo nome bem. árabe, né? A gente tem É, essa coisa de se nomear com alguns nomes árabes e tal. E eles têm uns apelidos, né? Que nem, sei lá, capoeira também, às vezes coloca uns apelidos meio estranhos, é tipo batismo. sim. Enfim, É. Isso não é questionável, né? Deixa pra lá. deixa pra lá, né? Ai. Ô, Fê, vamos começar do começo. A minha mãe Bora. está na sala e ela tá mandando oi aqui na live. Ai, Acabou manda de um beijo pra ela, querida. Quando você recebeu a proposta de ir lá para os Emirados, como que estava a sua vida aqui? Era aquela correria de dançar em tudo quanto era noite árabe, dar aula, frenética, né? Sim, sim, sim. Olha só, na verdade, aconteceram algumas oportunidades de eu ir, né? A Tá, primeira, a primeira oportunidade, eu eu tava quase indo e aí eu tive um problema com o meu joelho, eu tive que operar meu joelho, eu machuquei, rompi o ligamento, tive que operar o joelho. Não sei se essa nossa, primeira, não, não, desculpa, essa não foi a primeira oportunidade. A primeira eu tava na faculdade. Então eu não tá. quis largar a faculdade. Eu falei, não, se tiver que Você acontecer, vai fez acontecer mais educação pra frente. física, Fê? Eu sou formada em nutrição. Ah, Sou tá, formada... E aí, depois rolou de novo a oportunidade, e aí foi a questão do meu joelho. Que mais? Eu cheguei a procurar o Omar e também teve essa coisa de eu estar namorando com o picolé. com picolé. Ai, gente, esse Então, picolé. teve algumas oportunidades que eu deixei de lado, né? E aí, a vez que eu realmente decidi ir foi quando a gente teve um rompimento do relacionamento. E no mesmo momento, assim, o Rimon, né? O Rimon Sim, não foi pelo. Eu não fui pelo Omar, na verdade. Eu cheguei a conversar com ele umas 2 vezes e acabei que eu não aceitei, não fui. E aí o Rimon, ele tinha um amigo que também tá, estava fazendo o mesmo trabalho de empresariar as meninas e levar, tal. E eu já trabalhava há alguns anos com o Rimon, sempre confiei muito nele. O esquema era um pouco diferente, eu não ia ter custo algum, porque
não sei se, né? É legal a gente comentar como funciona, né? Com E, certeza. e, no caso, a gente paga a nossa passagem para ir, a gente tem um custo muito alto no início e Tá. eu não tem essa verba, né, para investir. Tudo bem, você vai trabalhar, você vai resgatar esse dinheiro de volta e tudo mais. Mas eu não tinha. A passagem Sim. era muito cara. A minha mãe mandando beijo, Lívia. É, bonitinha. Beijo, mãe. A passagem era muito cara. Você tem que levar um monte de figurino. Então, tudo bem, eu tinha bastante coisa, mas mesmo assim, isso também era um porém, assim, que me fazia Porém. não ir. Aí, quando Uhum. surgiu a oportunidade do Rimon, que era um pouquinho diferente em questão do investimento inicial, e por Tá. dele, que ele é fantástico, Sim, bom, trabalha com ele, a gente tem olhos fechados para confiar para nele, no confiar trabalho nele. dele. Então eu aceitei. Não tinha Uhum. mais nenhum empecilho naquele momento, era com uma pessoa que eu confiava, fui. Tá. Que Então, legal. a E quando. princípio, foi assim que eu fui. Mas no meio do caminho Mas, eu tive várias coisinhas que vários. aconteceram. Vamos lá. Tá. Não. Só Diga. para fechar essa parte, você estava meio desmotivada com alguma coisa aqui no Brasil ou foi só tipo, ah, quis dar um 360 na minha vida, vou mudar os ares? Eu sempre quis ter essa experiência de Experiência. trabalhar fora. Tanto é que eu Uhum. fui com o propósito de ficar um ano, né? Não foi com o propósito Ah, de ficar caramba. 7 anos, que é o que eu tô, e vai saber quantos mais eu vou ficar por lá. Mas assim, Sim. a ideia era um ano, eu já tinha até os contratos certos durante esse tempo. Era Dubai, era Bahrein e era Abu Dhabi. Tá. E era com esse empresário que eu fui, né? Só que você chega lá, muita coisa é diferente do que você espera. Realmente não deu certo trabalhar com esse empresário. Então, no meio do caminho, eu já estando lá, eu entrei em contato com o Omar novamente e a Uhum. gente fez um contrato, né? Eu fechei meu trabalho com esse empresário, comecei a trabalhar com o Omar e com o Toros, que é o empresário do Líbano, Tá. já estando lá. Então, a minha ida para lá foi um pouquinho diferente da maioria das Da meninas. maioria. Uhum. Tá? E aí eu comecei a trabalhar com ele e tal, e aí você acaba conhecendo A o seu galera de lá. marido, esse tipo de coisa. Então a vida pessoal me fez acabar mudando também, não só a profissional, mas a pessoal me fez mudar um pouco os meus princípios, o meu foco, né? Tá. A minha trajetória, porque eu queria ficar um ano, voltar, continuar meu trabalho no Brasil, depois, de repente, lá fazer 1, 2 contratos, voltar. Mas não é bem assim. Entendi. E a Você maioria acaba... das meninas que vão, é isso que acontece. Você vai e você acaba ficando. É muito difícil você ficar nessa ponte, né? Indo e voltando, indo e voltando. Então você acaba criando raízes mesmo. É Mas foi isso. verdade. Todo mundo se estabelece, né? Todo mundo se Eu não tinha estabelece nada bem lá, né? que não me deixava feliz aqui, mas era mais isso, era a vontade de ter a experiência fora. E Tá. veio naquele momento certo. Lembra? Eu te falei, tive vários empecilhos antes que eu não aceitei ir. E naquele Sim. momento eu falei, agora eu nunca fui. Era Mais pra ou menos. ser, né? Com quantos Exatamente. anos que você tava, Fê, quando você foi pra lá? Eu tava com 26. Tá. É, Que 26. legal. E a primeira experiência, assim, antes dos percalços, mas o primeiro choque, assim, de realidade, assim, como que foi a transição? Tipo, mano, agora eu tô aqui, sei lá. É difícil, né? Porque quando eu fui, eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhuma bailarina. Eu fiz amizade assim com a cantora, falava um pouco de inglês, não tinha um inglês muito fluente, mas eu falava um pouco. E por eu estar com outro empresário, isso foi um problema para mim, entre aspas, mas assim, por eu estar trabalhando com outro empresário, eu não tinha muito contato com as meninas que trabalhavam com o Omar, com o Tá. Toros, que é a maioria, né? Então, Uhum.
eu me sentia um pouco até isolada no início, assim, sabe? Até eu realmente eu conheci a Jaque, que é, até amanhã você vai ter essa entrevista com ela. Sim. Eu conheci ela, acabei conhecendo a Tati, que é a irmã dela, a Ju, e aí eu comecei a me infiltrar no meio delas, assim, e depois, com o tempo, eu comecei a trabalhar com o Omar. Então, assim, para mim, o Tá. início foi um pouco difícil, porque eu me sentia muito sozinha, muito, muito Hum, sozinha. Mas, Caramba. ah, e essa Foi do jeito transição de que... empresários foi tensa, assim, para ser bem sincera, foi Aham. bem tensa. É, fiquei uns 2 meses sem trabalho. A Ju, maravilhosa, minha irmã, foi aí que a gente se conheceu realmente. Abriu as portas da casa dela sem nem me conhecer direito, então eu morei com Caramba, que ela por um legal. tempo. É, a gente se ajuda muito lá, e isso é muito importante, porque você não tem ninguém, você não tem sua família, você não tem seus Sim. amigos. É uma É. terra de pessoas que do mundo inteiro, não é só árabes, né? Mas assim, Uhum. gente do mundo inteiro. E a língua você não é a sua língua. Enfim, é muita É. cobrança em cima do palco, fora do palco. É muita coisa, muita informação nova de uma vez, sabe? Então Sim. é É uma importante. avalanche, né? É importantíssimo a gente ser unidas, assim. E isso foi muito bom para Sim. mim de início. É. Quando eu tava lá, agora eu vi, tipo, vocês são uma família, né, Fê? Todas as brasileiras lá, vocês se Sim, ajudam, vocês se apoiam, tem... É muito bonito isso de com ver certeza. mesmo. Vocês Com são as certeza. suas próprias, né, própria família. Alguém perguntou aqui, Fê, até que idade que chamam para que dá para ir dançar lá? Eu acho que até 30, é isso? É, eles consideram até os 30, tanto é que porque a gente tem que dar os documentos, né? Tá. Então, se você vai dar o seu passaporte, eles vão ver a sua idade. Então, assim, realmente, até os 30 eles pegam. Mas, Uhum. lógico, é muito relativo, porque Tá. tem bailarina, tem menina que é linda, maravilhosa, não aparenta a idade, e de repente pode ser que eles aceitam. Então é muito relativo. Se você Uhum. realmente quer tentar, já passou dos 30, sabe, não custa, ou não você já tem, né? Então, assim, É, é. é Se verdade. você tem o padrão, se você tem a beleza, se você tem os quesitos que eles pedem, muitas vezes isso Uhum. acaba não contando, né? Sim, tá. Ô, Basicamente. Fê, e agora conta um pouquinho, assim, por cima, não precisa entrar muito, mas como que, qual era o problema, assim, com esse primeiro empresário? O que que você não curtiu? Que você precisou trocar? Então, é, Não precisa dar detalhes, só por cima mesmo. não, de boa, vamos lá, resumidamente. É, eu fui com um contrato, né, eu fui com 3 contratos. Então, era um Tá. ano, 3 contratos. Cada contrato ia durar 3 meses, mais 3 meses e pouco, mais ou menos assim. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu fiz o primeiro contrato, que não era nem Dubai que eu ia, na verdade, eu ia para Bahrein. Aí me Tá. levaram para lá. Então já mudou tudo desde o início. Mas ok, você tá lá, você vai. É. O contrato que era de 3 meses e pouco, virou um contrato de 1 mês num Hum, restaurante lá em Dubai. tá. Depois desse lugar, me mandaram para outro de 2 meses, em Dubai também. Então, assim, toda a minha programação que teoricamente eu tinha, ela foi Mudou. completamente mudada. Isso é normal, na verdade, tá? Sendo bem Hum, sincera, assim, depois você acostuma, você vê que isso é normal. Mas com tá. esse empresário, eu comecei a sentir que eu não estava recebendo o valor realmente que eu deveria receber. Eu comecei a conhecer as meninas, comecei a ver que era diferente a, Nossa. os direitos e os deveres dentro de um contrato que eu tinha com esse empresário e que elas tinham com o Torossi, com o Omar, por exemplo. Tá. Aí o que aconteceu? Deu 3 meses de trabalho, veio o Ramadã, porque eu fui para lá em abril, faz 7 anos esse mês que eu fui. Eu fui em abril Nossa. de 2013. Tá. E o Ramadã foi 3 meses depois, né? Abril, maio, junho. O Ramadã nesse ano foi em julho.
Julho. Uhum. Acho que foi final de julho, comecinho de agosto, um negócio assim. Tá. E aí, beleza. Eu falei, tá, Ramadã, vou viajar e depois eu preciso de um trabalho. Porque nessa época, hoje em dia eu tenho minha casa e tal, mas nessa época eu morava em hotel, dependia da Uhum. acomodação do trabalho, né? Sim. E ele simplesmente sumiu, não me deu satisfação, não me deu continuidade de trabalho. Eu fiquei assim, tá, mas eu fechei um ano de contrato com você. E ele sumiu. Sumiu e me Meu devendo. Deus! E me devendo, né? E até quero falar um negócio que eu falei que quem me indicou foi o Rimon. O Rimon me indicou para um amigo dele que tinha parceria com esse empresário lá. Então, o Rimon, ele não conhecia o empresário, ele conhecia o cara do meio, que era como se fosse uma ponte. Então, Tá. resumindo, esse cara do meio foi ele que acabou me pagando, assumindo os problemas que surgiram com o empresário do Líbano, Uhum. porque ele tinha como eu posso dizer, ele tinha esse dever, ele tanto comigo e com o Sentiu Rimon. responsável, né? Exato, ele era responsável por mim e pelo Rimon, querendo ou não, ele tinha essa Uhum. responsabilidade e ele assumiu. Tá. Só que por conta disso eu falei, não, eu realmente não vou. Aí eu fiz amizade com as meninas, elas me ajudaram a conseguir entrar a trabalhar com o Omar e tudo mais. E de início até foi meio difícil, porque eles, né, acabam tendo esse negócio, ah, não vou te aceitar porque você foi para outro empresário, nanana. Então Sei. teve um estresse também, mas graças a Deus deu tudo certo e eles gostam do meu trabalho, sempre gostaram do meu trabalho. Então foi mais ou menos isso. Uhum. Olha que pergunta, se você não teve vontade de É, desistir. olha, desistir nesse momento. Eu não tive vontade de desistir justamente porque eu queria trabalhar com alguém direito, né? Eu Sério. queria realmente ter a experiência certa que eu ainda não tinha tido até aquele momento. Mas não Tá. vou dizer que durante todos esses 7 anos que eu tô lá já rolou momentos de querer desistir. Isso é fato, né? Mas não foi Hum. nesse. Não foi nesse. Tá. Esse muito pelo contrário. Deu mais vontade de ficar lá e fazer valer, né? É, de realmente falar, ok, eu ainda não cheguei Uhum. aqui, eu preciso realmente chegar e ver o que realmente é, fazer o meu trabalho acontecer. E se não deu Uhum. certo, não deu certo, mas não é Sim. esse obstáculo que vai me impedir de continuar, né? Aham. Só para explicar para quem está assistindo, aí você também me corrija, Fê, me É, organiza aqui. Mas, tipo assim, quando tá. a Fê fala contrato, tem o empresário e o empresário organiza, tipo, ela vai ficar 1 mês, 3 meses dançando num restaurante tal. E aí lá vocês ganham por show, né? Por contrato, é É, isso? Por é assim, ó. mês. É assim. A maioria dos contratos, eles giram em torno de 2 meses. A maioria é um Tá. mês. Ou seja, é 1 mês, 2 meses que você vai ficar em um mesmo restaurante todos os dias trabalhando, tá? E são restaurantes Normalmente, de luxo, né? Lindos exato, dentro de é isso que eu ia hotel. falar. Normalmente são restaurantes em hotéis 5 estrelas, é, restaurantes renomados, restaurantes libaneses, onde sempre vai ter uma programação com banda ao vivo, com a dançarina, com cantor masculino e cantora feminina, né? Cantora e cantor. Hum. Normalmente a programação padrão é essa, né? Tá. E sim, você trabalha e você recebe o valor por dia, ou seja, você tem lá no seu contrato o valor diário por show, você tem um tempo de show, tem restaurantes que você faz um show de 1 hora, de 45 minutos, tem restaurante que eles dividem o show em 2 sets, né? Então Uhum. cada um tem a sua programação, mas é basicamente a mesma coisa, assim, é Tá. praticamente o mesmo padrão, tá? Não, Isso legal. não É só bem em Dubai. certinho, né? Sim, sim. Não só em Dubai, mas Abu Dhabi é igual. A maioria dos países que trabalha com contratos de belly dance, dança do ventre, é praticamente a mesma coisa. Assim. O padrão muda Ah, pouquíssima coisa. É basicamente isso. tá, legal. E agora falando da dança mesmo, a hora que você
se sentiu mais à vontade em casa, depois que, tipo, trocou o contrato, trocou o empresário e tal, qual foi a primeira sensação, a sensação, tipo, meu, isso é muito diferente do que quando eu dançava no Brasil? Qual foi o sentimento, assim? Total, desde o início, né? Eu cheguei, pra mim foi assim, eu saí daqui uma semaninha antes de começar realmente a trabalhar e fui pro Líbano, né? Tá. E fiquei doente, não, acabou que eu fui lá para fazer aula, não fiz nada, eu fiquei super doente. Cheguei uma noite antes de eu começar em Dubai e fui assistir o show da bailarina que estava dançando no lugar onde eu ia dançar. Hum. Gente, era um show completamente diferente do que eu conhecia de show aqui no Brasil. E eu já vinha há muitos anos trabalhando. Eu conheço, né, Bru? A gente Sim, se conhece de shows, então eu já vinha há muitos sim. anos trabalhando com shows aqui. Aí você chega lá, o formato, esse formato, né, de 1 hora, 45 minutos, a bailarina sozinha no palco e a banda atrás. Eu já Uhum. tinha visto, né, já tinha tido a experiência no Egito há um ano Tá. antes, e eu já tinha levado aquele baque, né, de falar, nossa, olha o show, tal. E aí, quando você se vê fazendo isso, é bem diferente, né? É diferente. Mas foi Aham. maravilhoso. Primeiro mês, eu acho que se eu tivesse assistindo o meu show, meu Deus do céu, que horror. Ai, Mas a gente aprende muito no carão, a gente aprende muito ali na hora, no vamos ver. na hora, É, né? literalmente se vira nos 30 e trocando informação com as bailarinas, assistindo vídeo. Isso é Aham. muito importante, porque é muita informação que a gente tem de lá, assim, a experiência que a gente tem lá, a gente não consegue no Brasil, sinceramente. Absorver, né? É muito, muito, muito diferente. É bem Aham. é diferente, É mas é intenso, maravilhoso. né? Ah, Antes, tem umas perguntinhas aqui, mas antes de você responder, Fê, fala um pouquinho sobre tá, o formato do show lá, porque eu acho que as pessoas não têm fala. muita noção de Sim, como sim. que Bom, funciona o show. ah, o formato do show de lá. Então, assim, se a gente pensar num show longo, né, 45 minutos, 1 hora, basicamente a gente tem uma entrada meio longa, né, uma introdução do show meio longa, e aí depois sempre vai ter, né, não precisa ser nessa ordem, mas sempre vai ter Tá. Jorge Wassuf, sempre tem uma, duas, três músicas do Jorge Wassuf. Aí a bailarina sempre vai fazer um halige, Normalmente a gente sempre faz um halige do Golfo, né? Que é aquele halige mais Uhum. calmo. Tem os arbas, tem as cabeças, mas é um halige mais calmo se a gente comparar com o Iraque. Tá. Às vezes tem Iraque, às vezes não tem no show, depende do tamanho do show. Uhum. Aí vem o Dabik, que a gente dança lá com bastão. Isso foi uma Sim. coisa que eu olhava e falava, meu, eu Deve nunca ter fiz sido um isso no choque, Brasil, né? gente. Que no Brasil a gente dança um saíde, não sei o quê. E É. lá não é assim. Lá, hoje em dia, até que hoje em dia tá se usando bastante o estilo egípcio no show, né? Então Uhum. teve muita mudança, mas assim, lá no começo, ah, eu tô lá há 7, então vamos dizer que de uns 2 anos pra cá, muita coisa mudou, mas uns 5 anos Tá. atrás, o Dabik, a gente usa o bastão no Dabik, a gente dança Dabik, a gente usa os passos do Dabik dançando com bastão, coisa que no Brasil Uhum. eu nunca vi, Nunca tinha né? visto, né? Não. Bom, o que mais? Halige, Dabik, aí vem as músicas egípcias, vem o Shabi, as músicas mais tradicionais a gente faz bastante, né? Tá. Solo de Derbach, normalmente no final, né? Então é Uhum. basicamente isso. A gente faz um pouquinho de cada coisa. Pode ter um taxim, pode ter uma Tá. espada, tudo vai depender de você, da banda, do tempo do show, tá? Então Uhum. esse é basicamente o show em si. Mas a gente Tá. acaba fazendo um pouco de tudo, né? E Porque é você um não show combina longo. nada com a banda antes, né? Tipo, é tudo na hora, depende do músico. Depende, depende muito da banda. Tem banda que eles querem comandar o show e E é fim de você que papo. se vire.
Tem banda que eles gostam de ter uma comunicação com a bailarina, então eles perguntam, que música você quer dançar? Não sei o quê. E a Uhum. gente sempre faz um ensaio, né? Então, assim, quando a Ah, gente vai tá. tem sempre a gente chama de prova, né? Mas é um ensaio. Toda vez que a gente vai começar um contrato, primeiro dia do contrato, ou até um dia antes, a gente tem esse ensaio com a banda. Então vai lá, Tá. encontra a banda, vai saber como funciona, mesmo se é um lugar que você já trabalhou, às vezes mudou um músico, às vezes mudou o formato do show, o tempo do show, então sempre acaba rolando. Uhum. Eles vão te mostrar algumas músicas que eles querem tocar durante o seu contrato, ou seja, durante o mês de contrato que você tem. Tá. Às vezes eles te perguntam que música você gosta de dançar, aí você fala e eles vão tocar para você ouvir, para vocês terem essa conexão. E a gente acaba dançando nesse ensaio junto com eles. Uhum. Aí você pode, né, falar, Dá olha, eu gosto de opinião. dançar no meu show, eu gosto de fazer o derbaque no meu show. E eles podem falar, não, a gente não gosta de fazer. Então é nesse Tá. momento que tem que ter né, Uma uma conversa. conexão, um entendimento entre banda e bailarina. Tá. Né? E com o Muito decorrer do legal. mês, obviamente que a gente vai se conhecendo, Ajustando. eles vão entendendo os seus movimentos, eles vão te acompanhando muitas vezes, isso é muito legal, né? Uhum. Principalmente o tabla ali, ele começa a entender a sua dança, ele começa a te acompanhar, então isso é muito bom, é muito legal, é uma experiência maravilhosa. Mas Nossa, legal. tem esse início, né? Essa conversa, esse ensaio com a banda, isso também é muito Uhum. importante. É muito legal isso dos músicos, né? Então eles respeitam bem a bailarina e para eles é tipo um. É- como que você acha que é a Ai, que hierarquia, fofa! Fê? Tipo, a bailarina é igual para igual, músico e bailarina? Ou tipo, eles ficam super, Madame Fernanda, ou não rola isso? Assim, muitos músicos, eles te respeitam como bailarina, como pessoa. Eu tenho amizade com muitos músicos são uns amores. Uhum. Tem alguns, né, que se acham estrelas, mas isso é no mundo inteiro, né, gente? É verdade. Tem uns que se acham estrelas e que comandam show, então é o que eu te falei, às vezes você quer uma música, ele nem te ouve. Então, é aquele contrato que você vai fazer e você não vai se sentir bem o mês inteiro fazendo o contrato. Então, eu, particularmente, Fernanda, eu Hum, sempre fui aquela pessoa fácil de lidar, sabe? Por quê? sim. Porque você vai estar ali durante um mês, às vezes 2 meses, trabalhando com aquela banda todo dia. Então, eu sempre tento analisar, né? Isso Uhum. é uma forma que eu me sinto bem em trabalhar. Eu posso até achar isso como uma dica para quem pensa em Quem gosta. trabalhar ou trabalha e tal. De início, se é uma banda que você nunca trabalhou, os primeiros dias, deixa eles tocarem o que eles gostam. Eu sempre falo assim, ai, Habib, pode escolher. Qual música que Sim, você acha? Me fala o nome. Essa é uma música que eu não sei o nome. Eu falo, me mostra o final da música para eu, pelo menos, saber, conhecer o né? final e eu poder pegar o final antes, né? Não parecer que Uhum. a baiana tá perdida no palco. Então, Sim. se você for fácil de lidar desde o início, eles vão te amar, eles vão te respeitar durante o Tá. resto do mês, né? Muito E aí legal. sim você vai sentindo, toda aquela música, lembra que a gente fez, que foi legal? Então, assim, dá o espaço deles. Eu, Sim. Fernanda, tá assim, eu dou o espaço deles para que eles me respeitem depois, entendeu? Show. Muito legal. Muitas vezes já rola briga no primeiro dia, então imagina, se você já brigou no primeiro dia com o cara da banda, vai Nossa. ficar 30 dias dançando com ele. É, Então, por isso não, que vai tem ser que o ó. respeitar É. mais ou menos Não, isso. legal. É uma dica boa. Vamos responder as perguntinhas, Fê? Vamos. Ó, Quais tem uma são aqui. que eu perdi Tem. aqui? Ó, o que você achou Ai, que mais difícil de fofo. se adaptar? Comida, costumes. Costume. Tá, pera. O que eu achei mais difícil de me adaptar? Comida, costume ou Ou comida ou costumes. O que foi mais difícil? olha,
eu acho que eu não tive tanto problema com comida, mas nos hotéis que a gente não consegue cozinhar, que é um pouco difícil, né? Porque você não tem uma cozinha no quarto, ou sei lá, né? Eles não te Uhum. dão, eles te dão só a comida do restaurante, não te dão aquele buffet do hotel. Então aí é um pouquinho complicado, porque você tem que comer aquela comida árabe do restaurante todo dia. Então, o Tá. que que eu fazia? Comprei uma aquelas panelas que faz arroz, sabe? Sim, E aí eu cozinhava sei. tudo que você possa imaginar naquela panela, menos arroz. Então Nossa, arrasou. eu sempre fui de fazer as coisas assim, tentar achar um meio fácil de manter a minha alimentação, tal. Não foi tão difícil. É questão de ir se adaptando, né? Se organizar, né? Exatamente. Agora, costumes. Acho que não tive nenhum problema. É o único, eu acho que a coisa mais difícil é o horário, porque são 7 horas a mais do Brasil. Então, Ah, principalmente verdade. no começo, eu acabava dormindo muito tarde. Eu ia dormir quase que de manhã de lá, porque eu estava perto do Uhum. Brasil e eu não conseguia me desvincular das pessoas do Brasil. Então, você acaba vivenciando o Brasil, só que estando lá. Então, isso era um pouquinho Caramba. difícil. As meninas, tem muitas meninas que até hoje faz isso, assim, não consegue dormir antes das 5 da manhã, sabe? Aham. Então, no início, assim, os primeiros meses, eu tive essa dificuldade. E Tá. o fato Depois você de foi se você. adaptando. É. E também a questão de você ir pra rua, ter esse contato com pessoas muito diferentes. O que mais? Tem mais pergunta aqui, depois a gente volta. Ter Sim. contato com gente diferente o tempo inteiro e falando a sua língua, não falando a sua língua. Então, eu acho que de início você sente um pouquinho de tudo, assim, mas aos poucos você vai se acostumando e vai fazendo a sua rotina, Uhum. sabe? Eu Tá. acho que Um negócio, um tranquilo. negócio, Fê, que me veio na cabeça. Você, com relação aos costumes, né? Você fica frequentando muito mais ambientes onde estão a galera internacional? Tipo assim, peraí, deixa eu formular minha pergunta. Você Tá. não circula muito como uma pessoa civil normal dentro dos rolês dos árabes. Você, seu nicho, tipo, amizade, vou sair, vou dar um rolezinho, é mais nos lugares que tem turista. Ou não? Você, tipo, ou é meio Não, misto? não, é misto, porque olha, hoje lá, qualquer lugar que você vai ver locais. Uhum. Se vai, sei lá, vamos dizer, um restaurante almoçar com algumas amigas, assim, vai ter os árabes, né? Vão Tá. estar. Tem lugares que você vai encontrar muito mais locais, tem lugares que você vai encontrar muito mais árabes de outros países, Uhum. indianos, entendeu? Assim, Sim. se você for seguir o que você gosta, muitas vezes você vai encontrar mais, sei lá, europeus, sei lá, Tá. brasileiros, mas vai ter lá o pessoal, uma mesa ou um pessoalzinho ali meio perdido, vamos dizer assim, Misturado. né? Tá. Lá é muito normal isso, mas realmente tem, assim, lugares específicos onde você vai encontrar muito indiano, por exemplo, muito Uhum. filipino, muito árabe, mas não é Sim. porque tem muito lugar que eu acabo frequentando porque eu tenho amigos árabes e não tem problema nenhum. Eu Beleza. vou com eles e me sinto bem, Ai, que tranquilamente. legal. É, Que legal. é. Nossa, eu me assustei lá com a quantidade de indiano que tinha. No dia que eu fui no Burj, lá no Burj Khalifa, mano, só tinha É. indiano naquele rolê. Eu falei, gente, a Índia é aqui em Dubai. O que tá acontecendo? É Mas muito tem globalizado lá, né? os indianos e os filipinos, eles são duas nacionalidades que têm demais lá. Eles são trabalhadores, né, de lá. Então, assim, de muitos anos já, principalmente os indianos, eles que montaram Dubai, os Emirados. Tá. Né? Então, assim, você encontra em qualquer faixa de financeira, Uhum. capitalista, você
encontra eles, né? E os Tá. filipinos também, eles estão num número muito grande lá. Nós Uhum. brasileiros também, nós somos acho que mais de 10 mil. Caraca, é muita coisa, né? Que Gente, é legal. muita gente. É, Vamos ver a outra pergunta, Fê? Aqui, vamos, ó, a deixa eu ver aqui. Márcia. Se você teve a oportunidade de fazer aula com grandes mestres de lá, tem grandes mestres nos Emirados? Mestres de lá. É uma pergunta interessante, porque assim, mestres de lá, na verdade, quem são as dançarinas, os dançarinos dos Emirados? Somos nós, né? Sim. Ah, por exemplo, as brasileiras que estão lá, muitas delas que chegaram muitos anos atrás, que nem a própria Warda que você entrevistou Uhum. ontem, uma das primeiras que chegou lá. A Sim. Jaque, que vai ser amanhã, também está nessa levada de uma das primeiras bailarinas que chegaram. Uhum. Eu, assim, se a gente for pensar nas meninas que são renomadas porque tiveram muito sucesso e aí, algumas ainda têm nos Emirados, né? Não estou falando só de brasileira, mas estou falando no geral, nas dançarinas Sim. dos Emirados, seja brasileira, mexicana, enfim, sem pensar na nacionalidade, sim, eu já fiz muitas aulas com elas. Eu amo fazer aula, eu acho muito importante, principalmente pela troca que a gente tem. Uhum. Já fiz aula com a Warda, que eu acho que, por ser também uma pessoa com uma experiência enorme que tem lá, Sim. que estava lá, né? Então, eu acho super Aham. importante. A Jaque, já fiz vários cursos com ela, não só minha amiga, Legal. mas eu idolatro o trabalho dela, maravilhosa. Então, pensando em grandes nomes de lá, né? São É, elas, assim. sim. É Ah, engraçado, porque não é. É porque às vezes a gente confunde meio que com rolê Egito, né? E são coisas exato, diferentes. Tipo, que exatamente. lá no Egito tem os super festivais, né? De É, anos e tal. Lá em Dubai já fizeram alguns festivais que, para te Que falar foi o que bem a eu fui verdade, e foi cancelado. exatamente o que Meu você tinha Deus. aqui, o que você ia no passado, né? Então, que é o Isso. Arabesque, por exemplo, acho que foi o único. Agora fizeram mais um também, mas eu já estava aqui no Brasil, então não pude presenciar nada. Mas o Arabesque, ele era para ser um festival bem interessante, Sim, assim, você foi em ele alguma das edições, né? foi. Eu fui em 2018. Tá. 2018. Na última, que eles não fizeram 2010, eles não fizeram 2019. Não, E... 2017. Eles não fizeram 2018 e ia fazer 2019. E aí Ah, acabou não tá. acontecendo, né? Uhum. Eu fui, foi muito legal. Eles trouxeram nomes maravilhosos do Egito, não só o Egito, do Brasil também. A Mahaila Uhum. estava lá, Tava lá, sim. de outros países também. Então, assim, pensando em grandes nomes, é, né, que a gente tem aí no mercado, a gente teve a oportunidade nesse festival, estando nos Emirados, né? Mas Uhum. eu já fui para o Egito, já fiz aulas com pessoas maravilhosas lá também. Eu mesmo antes de Sim. morar nos Emirados, um ano antes, eu fui para o Egito para competição lá no Nile Group. Então, Aham. tudo começou ali, na verdade, né? A história de Tá. querer ir para fora também foi isso. É que Começou por mexe ali. muito, né? Mexe muito por dentro, né? Você fala, meu Deus, o que que é isso? É completamente diferente no Brasil, né? Não sei. Dá um Exato, exatamente. ciricutico. Esse um ano antes, no caso, quando eu fui para o Egito, eu fui com a Fatum, né? A Fatum, Uhum. até hoje é minha mama, justamente por causa disso. Ela foi, mas assim, eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha dinheiro para viajar. Eu queria competir, e eu tava assim, ó, eu tenho que ir de qualquer jeito. Eu tinha uma grana que pagava os passeios. E para pagar Tá. passagem, pagar hotel, pagar ida. Ai. A Fatum, ela nem me conhecia direito, gente. Olha o que eu tô contando. Um beijo, Fatum. Ela falou: tá bom, eu vou pagar pra você no cartão e você vai me pagando por mês. Eu Meu Deus, não espalha isso não, coitada dela.
Mas eu paguei direitinho. Gente, foi assim, foi pra vida, porque eu acho que se eu não tivesse ido, eu não teria também engatado essa coisa de eu tenho que realmente ir pra fora, morar fora, ter essa Sei, experiência. que Tanto é que eu legal, fui, a gente foi pro campeonato, eu ganhei o campeonato, então que assim, legal. tudo de bom, né? Foi Aham, ai, maravilhoso. arrasou. Ó, a Hanna perguntando por quanto tempo uma bailarina pode permanecer lá trabalhando? Tem essa Olha, meta? não tem tempo certo, nada. Depende só de você. Primeiramente, depende de a idade que você vai para lá, porque dança é aquela coisa, né? Chega uma hora que a gente É, começa a envelhecer, tem começa. prazo E de também, sei lá, validade, não né? só isso também, né, gente? Mas assim, se você tá lá há muitos anos, trabalhando sempre nos mesmos lugares, chega uma hora que as pessoas acabam cansando, Uhum, literalmente, da nossa cara. É normal, né? sim, Então, assim, pensando num tempo médio das bailarinas que trabalharam e trabalham lá ainda, vamos dizer, vai 10 anos, mas tem umas que foram mais que 10, tem umas que foram menos que 10. tá. Tá, a Warda, que você conversou ontem, ela ficou quantos anos? 15, Nossa, 17? Não sei. ela foi em A Warda 98 foi uma que ela falou. das que mais trabalhou lá. Hum, Mas é isso, chega uma hora que realmente você mesma sente que, nossa, eu não aguento mais trabalhar ali, já não tem mais Sim, aquele aquela brilho, já não tem mais aquela emoção. vontade, que é aquela coisa que nos move, né? Nós somos dançarinas, É, nós somos artistas e a gente é movido por essa energia gostosa que nos sim, leva para o palco e faz a gente colocar nosso sentimento na nossa dança. E se você perde isso, é o momento de perde parar, na tudo, né? verdade, né? É mesmo. Ó, perguntaram aqui, existem companhias que levam bailarinas para os Emirados igual no Egito? É só o Omar, né? Oficialmente, assim? Companhias de trabalho, né? De fazer contrato É, como nos Emirados, é o Omar. É o Omar. Eu desconheço. Assim, hoje em dia, assim, se a gente falar em Brasil, sim, é o Omar. Agora, hoje em dia, tá tendo muita gente de fora, da Argentina, da uhum, Europa, assim. Então, tá tendo outros agentes, mas assim, trabalhando com outras nacionalidades, né? Agora, em questão tá, do Brasil, ainda o uhum, Omar, né? Que ele tem tá. essa conexão com o Toroço lá no Egito. No, oh, desculpa, no Líbano. No Líbano, legal. Isso. Fê, conta um pouquinho da sua. Nossa, falta 10 minutos praticamente para a live acabar. Como passou rápido. Gente, como a gente fala. Meu Deus. Calma, eu queria saber, porque você trabalha numa academia lá, né? Sim, trabalho, Tipo, e trabalho. você sempre foi. Eu sempre te acompanhei, eu sempre vi você muito batalhadora. Tipo, pra quem está vendo aqui, a Fernanda não é aquela que fica lá com um contrato apenas, plena, né? Esperando a hora do show. Ela dá aula às 7 da manhã, depois ela vai dançar num brunch, que é o nome chique lá pro almoço, depois ela vai dançar um samba na Jumeira Beach, depois ela vai. Meu, como que isso aconteceu, essa sua rotina louca? Porque é muito louca, Então, não é, é Fê? muito louco, é muito louco. Eu sempre tive rotina louca aqui no Brasil, né? Quem Tá. me conhece sabe. Então, assim, fui para lá, óbvio que eu fui trabalhando com contratos, só fazendo os contratos. Então, a gente tem um tempo livre, nosso dia é mais livre. Uhum. Para quem trabalha apenas com contrato, você trabalha à noite, né? Então, Sim. eu tinha essa facilidade de ter o dia mais tranquilo. Uh, mas eu sempre fui professora aqui no Brasil, né? Eu sempre gostei muito de dar aula. E aí você começa a conhecer um, começa a conhecer outro, você vê que dá para fazer um safari, ao invés de só esperar o seu show da noite, você pode Hum, colocar um safari antes, que o safari é sim. mais cedo. E aí eu fui e peguei um contrato de safari, tudo começou assim. Então eu fazia o safari, Safari é quando fazia elas dançam no deserto, no gente. Só deserto. pra. Aí eu fazia todo dia, fazia safari e fazia o show à noite. Então foi assim por uns quase 2 anos. Tá. E aí, nesse meio tempo, você acaba conhecendo também
quem dá aula. A Jaque, por exemplo, eu conheci ela na sala de aula. Eu fui lá fazer a aula dela. Linda e feliz. Uhum. E aí ela com mais uma outra dançarina, a Dana, foram as que meio que abriram portas para mim nessa academia que eu trabalho hoje, para começar a dar uma a Bruna também, a Bruna Diniz, maravilhosa, Tá. também falou: "Ei, preciso que me substitua, você vai?" Fui lá. Aí a Jaque fez, me substitui, você vai? Vou. E aí eu comecei a Legal. ter um feedback bom das alunas, peguei, deu uma travada. Tá certo Não, agora? voltou. Tá. Deu uma. É. Aí deu certo, gostaram. Comecei a pegar a turma fixa pra mim, só que sempre como freelancer, né? E os shows à Uhum. noite. Vai, que vai, que vai. Nesse vucu-vucu todo. Aí um belo dia. Então era aula, safari e show à noite, né? Só para É, deixar claro. é. Aí um belo dia, eu acabei saindo do safari fixo, comecei a fazer safari só Freelance esporádico, também. né? É, porque começou a aparecer alguns shows de samba, então acabou compensando mais pra mim. Eu tenho, a gente, Tá. não comentei, mas a gente tem um grupo lá de dança que é o nosso carro-chefe é shows brasileiros, né? Muito Então legal esse acabou, grupo. é muito, adoro. Eu sempre trabalhei com dança de salão no Brasil, então trabalhar com samba, com danças brasileiras Uhum. lá foi assim maravilhoso para mim. Tá. Levar o que eu fazia aqui para lá, né? E aí começou a surgir esses trabalhos, comecei a fazer tal, mas é aquela coisa que eu tava falando, chega uma hora que a gente não quer mais fazer contrato sempre, só de vez em quando, porém você tem que ter uma outra verba, né? Então, Uhum. eu fui, falei com a Dana, que é a responsável pelas aulas na época dessa academia, e falei: Dana, quero mais aula. Aí ela me Tá. deu, Que depois de uns dois, legal. três meses, ela me ligou do nada e falou: Fernanda, eu quero te contratar, mas não só como professor, eu quero te contratar como gerente de uma das minhas unidades no departamento de aulas. Aham. Eu aceitei, Meu, louca. arrasou! Não, sucesso, né? Falei, Que vamos lá, sucesso! vamos lá. Tempo Workaholic, tenho. né? Só que não, né? Então, bom, faz 2 anos, formou agora, né? Deu 2 anos que eu tô literalmente trabalhando na academia como funcionária. Então, eu sou gerente, sou professora Uhum. do departamento de aulas, né? E faço os meus shows com grupo de Tá. samba, shows brasileiros, e faço alguns contratos. Às vezes eu faço contrato, às vezes não, porque, gente, não realmente não dá assim para pegar contrato Uhum. sempre. E Não dá, como que. é complicado. Mas a gente Nossa, vamos, imagina. né? Ô, Fê, como que você foi a transição É. de você deixar de ser a bailarina que mora em hotel e ter morar na sua própria casa, ter o seu próprio gato, que é um fofo, Vanilla? Ah, é, tudo começou, até que começou assim rápido na minha vida, muito mais do que de muitas meninas. Muitas meninas demoraram alguns anos para resolver ter sua casa. No meu caso, eu casei, né? Ah, Eu é verdade. comecei a namorar. Aí depois de um tempo eu já fui morar junto com o meu namorado na época. Ele era E brasileiro? brasileiro, brasileiro. Conheci Tá. lá, mas é brasileiro. Então, assim, aí eu já tinha minha casa com ele, entendeu? Então, onde muitas meninas demoraram para ter, eu acabei já meio que tendo meu espaço. Então, isso também ajudou muito, na verdade, Uhum. a você. Quando você tem seu espaço, você acostuma com a sua casa, então isso acaba te ajudando positivamente para você continuar, né? Aquela Sim. coisa da desistência, isso me ajudou bastante. Hoje em dia eu não tô mais com ele, tá? A gente já se separou, mas assim, um dia que você tem a sua casa, você não consegue mais voltar para trás, né? Uhum. Então, fazem 3 anos que a gente se separou. Eu já tinha o Vanilla, meu bebê. Já Tá. tinha o Lil também, minha cobra. Maravilhosa. Tem uma É cobra mesmo, tem e a um gato. cobra. Verdade. Eu já tinha os dois e os dois ficaram comigo. Então, eu acabei pegando um apartamento para mim, que tô lá até hoje. E é Uhum. isso.
É isso. Que massa, que legal. E aí, deu. Calma. Gente, é É. verdade. Se alguém quiser mandar pergunta, a hora é agora que nós temos 5 minutos. Ai, meu Deus, peraí, tem aqui. Ah, não, você já respondeu. Ah, Sim, diga. acho que já. É, sei lá, tem alguma coisa que você faria diferente nessa sua experiência? Nossa, olha, eu sou da pessoa que eu acho. Amarrada. Ah, olha quem chegou! Meu amor, você tá aqui! Olha só, Bru, eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, né? Então, se eu disser pra você que eu faria algo diferente, poderia ter mudado muita coisa que veio depois, você entendeu? Tá. Então, assim, tem muita coisa acontecendo na minha vida que foi assim complicado. Ah, ah, coisas pessoais, coisas profissionais. Eu deixei de fazer coisas profissionais por conta de coisas pessoais, por conta de Tá. relacionamento. Hoje em dia eu olho e falo, nossa, poxa, eu não fiz aquele contrato fora de Dubai por conta do meu marido na Uhum. época, e eu poderia ter feito, e poderia ter me abrido portas e blá, blá, blá. Só que é o Sim, que eu falei, eu acho que tudo que acontece tem um motivo. Então, assim, eu sou grata até pelas coisas ruins que aconteceram, porque a gente tem um aprendizado e a gente usa isso para a vida, né? sem dúvida. Então, assim, não te digo, oi, oi, tô aqui. Voltou. Voltou. Então, eu acho que eu não faria nada diferente. Eu acho que tudo que acontece tem que acontecer. Basta a gente aprender. Isso é muito Uhum. importante. Aprender e usar o Com, aprendizado para o próximo acontecimento, para o que vier pela frente. Isso é muito sem importante. dúvida. É verdade. Olha essa pergunta que boa da Hannah. Como você é vista dentro da religião árabe? Vixe, temos 3 minutos. Vamos lá. Como bailarina, olha, eu tenho eu tenho contato com muitos locais, principalmente mulheres, por conta do meu trabalho como professora. E elas me respeitam muito, sabem que eu sou dançarina, sabem que eu sou instrutora. Respeitam, adoram os brasileiros, ponto. Tá? Isso estou dizendo de quem te conhece, né? Uhum. Agora, uma mulher árabe que não te conhece, muitas vezes vai te julgar como não só uma dançarina, mas uma pessoa que pode estar fazendo outros tipos de coisas, se prostituindo, etc. Né? Mas isso não Uhum. é só lá, isso é no mundo inteiro, gente. No mundo Então, inteiro. não é porque são árabes, né? Agora, o Aqui no homem árabe. Brasil é assim também, né? Você fala, Exato. trabalho com dança do ventre, a pessoa já fica, o quê? Né? É. Agora, o homem árabe, quando ele vai no seu show, tem homens que te apreciam, que idolatram você, que acham você uma artista, e tem também aqueles que estão ali só para olhar para você, só para olhar para um corpo, que, gente, na Uhum. boa, é o que eu falei, tem no mundo inteiro. Então não é só dentro da religião árabe, né? A gente Sim. acaba sentindo isso um pouco mais, mas dentro da religião árabe também tem muita gente que nos respeita. Isso é muito importante e faz a gente até ter amigos dentro da religião deles, né, com essas Sim. pessoas, não só profissional, mas levar essas pessoas para nossa vida também. Aham, sem dúvida. Fê, Basta temos um só minuto. você. Olha, Diga, um diga. minuto. Deixe sua mensagem para as brasileiras loucas Ai, pela meu dança do Deus, que ventre. delícia! Ai, gente, muitíssimo. Bom, eu quero agradecer a primeira oportunidade de tentar passar um pouquinho da minha história aqui. Tem tanta coisa que a gente não consegue nem falar. É. Agradecer você, Bru. Ah, eu Gratidão que enorme agradeço, pelo Fê. convite, viu? Muitíssimo obrigada, eu amei. Que bom, eu também E olha, amei. eu só acho assim, eu só tenho a dizer que se você tem um sonho, independente do que é, vá atrás dele, né? Foca, vai e faz acontecer. Isso é o mais importante. Aprende com seus erros e vai para frente. Foca.
Se você é uma bailarina, você quer trabalhar profissionalmente, vai atrás, estuda, conversa com a gente se é isso que você quer ir lá para fora. Eu sou total aberta para passar tudo quanto é tipo de informação. Então, vai atrás do seu sonho. Isso Seja aí. feliz. Ai, que lindo, gente. 10 segundos para encerrar. Obrigada, Fê. Ai, uma Obrigada por foto, compartilhar pelo com a amor gente. de Deus! Foto, 5 Faz segundos. pra gente! Tchau, gente.